Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda conversamos com o professor Gaudêncio Torquato, doutor em comunicação e especialista nos bastidores da política brasileira. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos ver algumas telas de pesquisas que o professor Lavareda trouxe para a gente. Partidos que mais elegeram prefeitos no Brasil. MDB, 784. PP, 685. PSD, 654. PSDB, 520. DEM, 464. Fonte TSE, 4 de dezembro de 2020. Partidos que mais elegeram prefeitos nas grandes cidades. PSDB, 17. MDB, 16. PSD, 10. DEM, 10. PP, 8. Fonte TSE, 4 de dezembro de 2020. Bem, professor, acabamos de ter eleições em novembro, eleições municipais aqui no Brasil. A gente sabe que no Brasil, acaba uma eleição, já começa outra. Quer dizer, agora só se discute 2022. Com os dados aí no tabuleiro, quer dizer, que jogador o senhor está achando que sai em vantagem dessas eleições? O presidente Jair Bolsonaro, João Dória, Ciro Gomes, Boulos, Guilherme Boulos, o PT. Como é que o senhor está vendo o jogo aí? Quem sai já com a cabeça um pouco mais para frente, quem sai um pouco mais para trás? Dois times em campo, centro, direita, esquerda. Que não é que nós vimos nessa eleição? Nós vimos que os centroavantes, que trabalham geralmente no meio de campo, né, e no campo e na meia direita e na meia esquerda, eles avançaram nesse processo. As pontas foram pouco exigidas, na minha visão, foram pouco exigidas, com exceção de um ou outro candidato representando uma ponta esquerda do arco ideológico. Mas, de certa forma, o que nós vimos foi um avanço do centro. O centro avançou. Quando eu quero falar em centro, eu não estou me referindo necessariamente ao centrão, este que apoia o PP do Bolsonaro, liderado pelo PP, do Partido Progressista. Eu estou me referindo a este centro partidário que reúne, por exemplo, o MDB, o PSDB, o DEM e o PSD do Kassab. Esses quatro partidos, na minha visão, eles ganharam muito e poderão, somados, eles obtiveram, por exemplo, 50 milhões de votos, Mônica. Então, eles poderão se constituir numa força considerável para a formação de uma aliança, de uma articulação com vista a 2022. E essa articulação não pode ficar lá para as margens do processo. Tem que começar muito antes, sob pena de ficar refém dos próprios centrão hoje político, esse que apoia Bolsonaro, e que vai começar a agir, porque o PP do Arthur Lira, por exemplo, já começa a apresentar fetura. Estão analisando as perdas e ganhos e, evidentemente, vão apresentar essa fatura para o Bolsonaro. Como o Bolsonaro não tem partido nenhum, é possível até que ele se filie ao PP nos próximos tempos. E então, para, digamos assim, evitar esse caminhamento, esse segmento, essa trajetória do PP do Centrão, o famoso, nós podemos ver um outro centro democrático se reorganizando. Evidentemente, os extremos não foram contemplados, como eu já disse, a não ser, por exemplo, a figura do Guilherme Boulos, que representa, evidentemente, o protagonismo da esquerda hoje, substituindo, inclusive, o próprio PT. Eu não diria que ele vai tomar o lugar do PT, que vai continuar na vida política, mas ele tende a ser o protagonista com maior expressão. Olha, Gaudêncio, você tem experiência como consultor de empresas, de políticos, conhece muito bem os bastidores, então eu vou lhe pedir para fazer apostas, assim, como se fosse num ping-pong. O Brasil não tem casa de apostas sobre fatos políticos, a exemplo da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, mas não sei porquê, mas vamos ver as apostas que você faria. Por exemplo, Paulo Guedes termina 2021 ministro
da economia, tocando a economia post-Ipiranga do governo Bolsonaro ou não? Acredito que continua. Apesar da pressão que existe contra ele, na minha visão, ele vai tentar driblar um pouco a esquerda e a direita e vai continuar. Aposto realmente que ele continue. O presidente Bolsonaro vai precisar de um partido. Ele já sabe disso hoje. A política voltou ao leito da normalidade nessas últimas eleições. É provável, e tomara, torçamos para isso, que ela não saia de novo do leito da normalidade. Então, o presidente vai precisar de um partido em 2022, um partido com alguma densidade. Qual dos partidos da direita, do espectro à direita, você acha que o presidente vai provavelmente se filiar, Gaudêncio? Bolsonaro aprendeu a lição. Não vai ficar em partido nanico. Vai dar problema. Na minha visão, vai escolher um partido desse centrão e realmente o problema vai ser sobre a administração, domínio do partido. Na minha visão, o PP já fez o convite para ele e ele tende até a ficar no PP, na minha visão, porque ele aprendeu que sem articulação política com o Congresso ele não governará. Ele não governará. Então, na minha visão, ele vai tender a sair da extremidade direita dele para posicionar-se um pouco mais ao centro. Não que ele vá deixar o extremismo, o conservadorismo da direita, mas ele vai politicamente tentar se aproximar do centro e o PP é o partido. E do ponto de vista da esquerda, Gaudêncio, o desenho é Ciro Gomes, PDT mais PSB, candidato, e do lado, e mais à esquerda, PT com PSOL, com PCdoB, que o PT fez essas alianças esse ano. São essas duas candidaturas que a esquerda vai nos oferecer? É a lógica. Veja bem, o centrão, o centro partidário, a gente confunde com o centrão, mas este centro que ganhou as eleições, mais uma vez, esse centro constituído pelo PSDB, MDB, PSD, PSB, enfim, ele tende a fazer uma aliança, formar uma aliança. Agora, o Ciro Gomes, ele já está pregando uma aliança de centro-direita e centro-esquerda. O Ciro defende um candidato de centro-direita e um de centro-esquerda. Eu acho até muito difícil, porque se divide muito. Veja bem, os extremos vão continuar. Na minha visão, Bolsonaro candidato de um lado, o PSOL, PT, possivelmente PDT. Eu não acredito no PSB. O PSB vai vir mais para o centro. Então, esses vão ter o seu partido, o seu candidato da esquerda, contra com o Bolsonaro. E o centro se organiza, entendeu? Para ter um candidato único. Eu não vejo dois candidatos do centro, que dividem muito voto. Eu vejo um candidato. E o Ciro Gomes começa a flexibilizar suas posições e começa a aceitar essa possibilidade de dialogar ali na área do centrão, do centro-esquerda e centro-direita. Agora, Gaudêncio, o Ciro Gomes, ele se aliou na Bahia ao DEM, né, com a ACM Neto. E a ACM Neto chegou a dar declarações falando que isso era um recado de que DEM e PDT querem um futuro comum. Você tem alguma chance, você acha, do Ciro ter o DEM na sua aliança? Ou o DEM vai com o João Dória? Ou, ao fim e ao cabo, pode ir até com o Bolsonaro? Como é que fica o DEM, que saiu fortalecido dessas eleições municipais? Pois é. A tendência do DEM, na minha visão, a tendência hoje é de se aproximar do PSDB. PSDB e DEM. Quer dizer, o João Dória, nesse sentido, está trabalhando muito nessa perspectiva a partir do Rodrigo Garcia, em São Paulo, que é como vice-governador do DEM. Né? E, evidentemente, o Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, enfim. Há uma possibilidade muito grande de ambos os partidos se unirem mais adiante. E eu acho que, por atração, virá o MDB também. E acho até que existe uma possibilidade aí. Rodrigo Maia, na presidência da Câmara, na reeleição dele, objeto de discussão e polêmica, pode ser que o Baleia Rossi seja contemplado com a presidência da Câmara. Então, essa articulação começa já a ser feita. Nessa semana, já existem conversas nessa direção, no sentido de ver quem é que poderia, na impossibilidade do Rodrigo Maia, quem é que poderia ser o candidato à presidência da Câmara. Então, eu vejo uma articulação muito grande.
Evidentemente, o governador João Dória está com muito cuidado, porque sabe que a rejeição dele é forte, é alta em São Paulo, e, evidentemente, ele procurará, doravante, nacionalizar o nome dele. E aí vem a nacionalização. Quem patrocinará essa nacionalização? A senhora vacina. A vacina que vai vir por aí seria responsável por essa nacionalização das candidaturas. Antes de passar a palavra para o Lavareda, eu queria te perguntar de um personagem, Sérgio Moro. Sérgio Moro abandonou a política ao ir para os Estados Unidos e trabalhar como diretor, se transformar em diretor de uma consultoria internacional? Ou você acha que ele está só fazendo um pit stop e pode voltar aí como candidato? Acho que o Sérgio Moro ganhou muito prestígio durante a Lava Jato e de lá para cá ele vem em declínio. Essa decisão dele de ser consultor hoje de uma consultoria de advogados americanos, inclusive com possibilidade de até assessorar empresas que ele pegou na Lava Jato, ele nega que tem um contrato, o contrato dele não aceita isso, mas isso cria uma dissonância, uma imagem negativa. Eu acredito que o Sérgio Moro está fora do campo, está fora da jogada. Não acredito em Sérgio Moro como candidato, pré-candidato e na viabilização de uma candidatura dele, seja por qualquer partido. Não acredito mais. O Gaudêncio, como eu dizia, 2021 vem antes de 2022, necessariamente. E o desempenho do presidente Bolsonaro vai ser uma variável aí fundamental para dimensionar a força dele e, obviamente, a chance, a oportunidade dos adversários, porque se trata da disputa da reeleição dele, na verdade, na nossa curta tradição, na curtíssima série histórica dessa nova república, os 3 presidentes candidatos se reelegeram. Então, é provável ele sair com essa condição do ponto de vista de chances de série histórica. Agora, a pergunta é o seguinte, a maior chance dele vai depender da economia, obviamente, da situação, da avaliação dele. Eu queria a sua aposta com relação ao seguinte, o déficit público do Brasil já ultrapassou 90%, termina esse ano caminhando célere na direção dos 100% para o ano que vem. Alguns analistas até dizem que pode ultrapassar isso. O desemprego termina em mais de 14%, o desemprego aberto e mais um desemprego oculto aí, pessoas que gostariam de trabalhar em melhores condições, mais 15 milhões de pessoas, nós estamos falando aí de quase 30 milhões de pessoas. Essa segunda onda da pandemia postergou a recuperação do varejo e isso joga sombras sobre o horizonte de 2021. A sua aposta é que a economia do país termine bem ou termine mal, Gaudêncio, 2021? 2021. Lavareda, eu fiquei muito preocupado com o que eu li hoje do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Ele fez uma previsão sobre o que pode ocorrer no mundo na área da economia, tentando dizer, ou dizendo mesmo abertamente, que nós vamos viver a maior recessão desde a Segunda Guerra Mundial. A maior recessão. Ora, o secretário-geral da ONU dizendo isso é para a gente ficar preocupado. Então, eu particularmente, que era um pouco otimista, fiquei pessimista e acredito que haverá poucas condições de uma recuperação rápida da economia. Na minha visão, isso não vai se dar como se pensa, por mais otimismo que tem o ministro Paulo Guedes, não vai se dar como se pensa no primeiro semestre e, na minha visão, nem no segundo semestre. Porque essa pandemia tenderá a continuar. Por mais que as vacinas cheguem, não será assim, em toca de caixa, que toda a população será imunizada. Não é? Acredito que esse processo continuará. Então, nós vamos ter um país medroso, nós vamos ter um país mais indeciso, intranquilo, desarmonioso. E se faltar dinheiro no bolso das massas, o que vai ocorrer é uma pressão muito grande. Eu vejo aí uma crise política sendo, na minha visão, ampliada em função da crise na economia e na crise sanitária que vai continuar. Eu não sou daqueles que acreditam que a crise sanitária vai ser sanada
rapidamente, não. Então, eu não aposto ainda numa recuperação da economia em 2021. Gaudêncio, a ABDIB, a Associação Brasileira das Indústrias de Base, declarou, fez uma análise recente e disse o seguinte: olha, para enfrentar os problemas de infraestrutura, os seríssimos problemas de infraestrutura, não dá para fazer isso só com o investimento da iniciativa privada. O governo federal tem que investir, de todo jeito. Mas a crise fiscal não deixa e a posição do Paulo Guedes também é diferente disso. Ou seja, quando você diz que o Paulo Guedes provavelmente termina, na sua visão, termina 2021 como ministro da Economia, você não acha que num cenário de crise, o governo sem investir em infraestrutura o mínimo necessário, mais crise sanitária, todas essas características aí que você comentou há pouco, tudo isso diminui, ou vamos colocar de outra forma, que tudo isso aumenta a chance do presidente Bolsonaro querer fazer umas apostas mais, digamos, mais de sabor mais populista, ou seja, com maior intervenção, maior investimento público, maior gasto público, etc., para estar situado minimamente bem aos olhos da opinião pública para 2022, Gaudêncio? Pois é, você colocou bem a questão. No que se refere a Paulo Guedes, eu acredito que ele não vai querer passar a imagem de um sujeito covarde, que abandonou o barco no meio do oceano. É minha visão. Daí porque ele, mesmo sofrendo, mesmo com a economia deteriorada, mesmo com a economia não recuperada, ele continue. Agora, o presidente Bolsonaro, por sua vez, poderá, e aí você tem na sua pergunta uma hipótese que é razoável, no sentido de poderá, digamos, descartar-se do Paulo Guedes para escolher um gastador. Ou tentar fazer aquilo que o Lula fez, investir, vamos dizer, no consumo de massa. Então, vamos gastar até os tubos. E você sabe que tem ministro no governo defendendo isso. Então, nesse caso, o Paulo Guedes ele sai do governo não por vontade própria, mas por demissão do presidente. Aí é outra coisa. Agora, veja o risco que pode ocorrer. O presidente escolhendo um gastador diante dessa situação de que a dívida pública, enfim, nós vamos consumir todo o PIB na dívida, evidentemente o que pode ocorrer é uma tragédia. É um risco muito grande para o Bolsonaro escolher, nesse momento, um gastador para tentar recuperar a política de consumo de massa do Lula. É muito arriscado. Então, isso poderá até valer a reeleição ou não a reeleição dele, né? Poderá comprometer a reeleição dele, se ele não for bem sucedido. E eu não acredito que as características internacionais, o contexto internacional, vamos dizer assim, ajudará o Brasil nesse sentido. Daí porque eu acredito que ele vai tentar segurar o Paulo Guedes, minha visão. Porque se ele fizer isso antes do tempo, digamos, se demitir o Paulo Guedes para tentar recuperar o prestígio dele com a massa, auxílio emergencial. Aliás, um auxílio emergencial tem dias marcados aí para terminar, o auxílio emergencial. Então, o que vai acontecer no lugar do auxílio emergencial? Como o presidente vai continuar a fisgar as massas? Como é que vai atrair as massas, se não pelo bolso? Então, eu vejo já nessa eleição agora, no Nordeste, um certo refluxo do Bolsonaro, do ponto de vista, vamos dizer assim, de apoio a candidatos. Então, houve um refluxo. Na minha visão, ele está entre a cruz e a caldeirinha. Vai ser muito difícil sustentar-se, né, até o final do governo sem uma economia recuperada. Gaudêncio, e a questão da epidemia do novo coronavírus aqui no Brasil? Você acha que o presidente Jair Bolsonaro, que, enfim, está sendo super criticado por cientistas, por especialistas, até internacionalmente pela condução dele nessa epidemia aqui no Brasil, você acha que essa conta chega, isso pode ter influência na avaliação do presidente no próximo ano e até na eleição de 2022, ou o que vai contar mesmo é o dinheiro no bolso, a economia? Olha, a conta sempre chega, um pouco mais cedo ou mais tarde, a conta chega.
A posição do Brasil no contexto internacional, como nós sabemos, não é uma posição confortável. O Brasil realmente se isolou particularmente da Europa, dos países europeus, com essa submissão quase, vamos dizer assim, sem fronteiras, sem limites aos Estados Unidos. Você tem uma ideia, só para lembrar, até hoje o presidente Bolsonaro não cumprimentou o Joe Biden pela sua eleição, quando o próprio premier da chinês, o presidente Xi Jinping, já fez o cumprimento. Ele não aceitou ainda, o Bolsonaro está ainda na onda do Trump. Então, evidentemente, essa conta chegará. Agora, vai depender também a situação do Bolsonaro de como o Brasil vai administrar a imunização da população com a vacina, as vacinas que começam a chegar no Brasil. Muito bem. Como nós sabemos também, a administração da pandemia não tem sido bem feita. Há um questionamento forte, intenso, sobre a administração da crise sanitária por parte das autoridades brasileiras. Isso é uma crítica que parte não só dos especialistas brasileiros, mas dos especialistas internacionais. Então vai ser difícil para o Brasil costurar, digamos, reamarrar, rejuntar, recolar essas partes que estão quebradas, né, da nossa moldura internacional. Na minha visão, não há mais espaço dentro de uma ordem internacional que terá o Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, a Europa, digamos, também aberta para o mundo com multilateralismo. Não haverá condição de continuar a ter um ministro das Relações Exteriores, né, particularmente unilateralista, com uma visão muito quebrada, muito isolada, muito restrita sobre as relações internacionais. Então, eu acredito que o governo Bolsonaro vai ter que se refazer. Se quiser chegar ao final do capítulo, do quarto capítulo do seu livro, quarto ano, ele vai ter que se refazer. Como? Mudando algumas peças fundamentais, particularmente essas que trabalham na visão da articulação internacional. Então, não vejo condição, por exemplo, vou citar nomes, eu não vejo condição, por exemplo, do ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente de continuar, do próprio Ernesto Araújo das Relações Exteriores continuar. É uma visão muito complicada. O Bolsonaro ele deve ter aprendido que nele não fará sucesso se ele não conversar com a área política, se ele não conversar com o mundo, né? Nós temos o nosso maior parceiro internacional dos negócios é a China. Como é que já essa altura do campeonato tem uma posição contra uma empresa chinesa que está desenvolvendo o 5G, enfim, essas posições são muito polêmicas, nós precisamos esperar um pouquinho mais. É preciso que essas situações sejam julgadas com bom senso e não simplesmente com a emoção de uma posição radicalizante de extrema-direita. Então, eu acho muito difícil o Bolsonaro, a continuar a índole dele, a atitude dele, a maneira de agir dele, acho muito difícil ele chegar ao final do mandato com possibilidade de sucesso na reeleição. Na minha visão, ele vai ter que refazer. E aí tem os militares, Mônica. Qual vai ser a posição dos militares? Começo a haver, por exemplo, um certo realinhamento conceitual. Isso não vem a público, mas nós sabemos que os generais, particularmente alguns generais da ativa, né, estão preocupados com a situação, porque não é possível que algumas posições sejam tomadas pelo governo sem a mínima base de bom senso. Então eu vejo que realmente as Forças Armadas estão comprometendo o seu nome, até porque tem generais da ativa lá no governo, como o general Pazuello, que ainda é da ativa, da saúde. Então, eu particularmente acho que esses fatores contribuirão para a análise do sucesso ou do insucesso do governo Bolsonaro. Gaudêncio, a derrota do presidente Trump, um aliado do presidente Bolsonaro, mais do que aliado, ele funcionava como uma espécie de paradigma de posições políticas e de uma área que você conhece bem, de estilo de comunicação do presidente. Você acha que essa
essa derrota do presidente Trump, um dos poucos presidentes desses últimos 25 anos que não conseguiu se reeleger nos Estados Unidos. Você acha que essa derrota colocou uma interrogação mais nítida sobre as chances do presidente Bolsonaro em 2022? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que é uma lição a ser tirada. Ou seja, o radicalismo, o isolacionismo, a punição unilateral, entendeu? A arrogância, esses fatores negativos que, de uma certa forma, estão fazendo parte da índole do presidente Donald Trump, alguns desses elementos também se fazem ver na índole do presidente Bolsonaro, que considera o Trump o seu ícone, o seu ídolo, né? Seu perfil de admiração. Então, o Trump, por exemplo, até hoje não aceitou a derrota, né? E deverá sair com maior vergonha, já dizendo hoje, por exemplo, que será candidato em 2024. Está dizendo isso. Então, não é só a vontade de ser reeleito. A história mostra que o eleitor, a cada eleição, ele elege o seu candidato de acordo com as circunstâncias, de acordo com o clima daquele momento. Essa eleição, por exemplo, é uma eleição nossa, é uma eleição que não obedeceu a parâmetros previsíveis. Por exemplo, foi uma eleição que elegeu velhos e novos. Temos um candidato aí com 95 anos, o prefeito de Muriaé, e o prefeito de Recife com 27 anos. E tem até um outro mais novo ainda, com 26 anos. Então, o eleitor, ele contempla, vamos dizer assim, começa a contemplar os gestores bons, aquelas pessoas que administram bem, né? O prefeito de Belo Horizonte, quando ele elegeu, o Calil elegeu-se com uma votação extraordinária. O voto sobe, quando eu sempre tenho dito, mas do coração para a cabeça, o voto é mais racional, o voto mais lógico, o voto mais de bom senso, o voto de análise, o voto de crítica. A sociedade está mudando, é preciso olhar para o que está ocorrendo. E, na minha visão, Lavareda, o que vai ocorrer nos próximos tempos, com alguns gestores, é o que eu chamo de fadiga de material. Aqueles gestores que foram reeleitos ou eleitos e não derem respostas satisfatórias às demandas sociais, eles entrarão no que eu chamo de território da fadiga de material. Serão derrotados, entrarão em declínio antes mesmo dos 4 anos de governo, de prefeito. Então, eu vejo que o eleitor brasileiro está com o olho mais agudo, mais aceso, mais atento, mais crítico. Graças aos céus. E considerando, mais uma vez, que o Senhor imponderável dos anjos sempre faz uma visitazinha aos brasileiros. É isso? Bem, professor Gaudêncio, felizmente nós chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer muito a sua presença aqui no programa e convidá-la para voltar mais vezes. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. Obrigado, Lavareda. Sucesso para vocês. Ponto a Ponto está cada vez mais cheio de pontos. Obrigado. Obrigada. E você pode assistir a esse e a todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.